Oiê, Physiofriends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje vamos falar sobre anatomia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, para que você possa me seguir e acompanhar outros conteúdos relacionados a essa temática. Então, bora para a aula! Bom, na aula de hoje vamos falar sobre planos e eixos anatômicos, compreendendo como eles funcionam com relação ao corpo humano. E para introduzir essa temática, é importante falarmos sobre a posição ortostática. A posição ortostática ou posição anatômica é uma posição que serve como referência nos estudos de anatomia para nós fazermos diversas análises, principalmente para a compreensão de planos e eixos anatômicos. A posição ortostática é essa aí que está na imagem, onde o paciente, ou seja, o indivíduo, vai estar com o corpo ereto, em pé, com a face e os olhos voltados para frente, os membros superiores paralelo ao tronco e ao corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, os membros inferiores ou as pernas vão estar alinhadas também, com os pés voltados para frente. Então, essa imagem é a nossa referência de posição ortostática ou posição anatômica. Com isso, podemos entender agora e introduzir os planos anatômicos. Começando que nós temos 3 tipos de planos anatômicos para que nós venhamos a compreender. Mas antes de tudo, vamos introduzir o que são os planos anatômicos. Planos anatômicos são superfícies imaginárias que vão dividir o corpo humano, fazendo secções nas partes do corpo para que nós tenhamos um entendimento e uma compreensão melhor do que estamos estudando, ou seja, das estruturas do corpo humano e até mesmo os movimentos. Então, planos anatômicos são superfícies imaginárias, como nessa imagem. A partir disso, compreendemos que existem 3 tipos de planos anatômicos: o plano sagital, o plano coronal ou frontal e o plano transversal. Esses são os planos anatômicos. Começando pelo plano sagital, nós vamos entender como o plano vai ser responsável por uma divisão, ou seja, como ele vai dividir o corpo humano. O plano sagital é uma superfície que passa desta forma no indivíduo, ou seja, na posição ortostática, para facilitar o seu entendimento, ele vai passar dessa maneira, separando em direita e esquerda. Então, ele é o plano responsável por separar o que é do lado direito do nosso corpo e o que é do lado esquerdo. O plano coronal ou plano frontal, ele vai ser responsável por separar o nosso corpo em anterior, que é toda essa parte aqui da frente, e posterior, que é a nossa parte de trás, né? Uma dica é, o plano coronal, ele remete à coroa, certo? Então, a coroa, ela entra desta forma, né? Então, o plano frontal e o plano coronal vão dividir o nosso corpo dessa forma também, separando o que é anterior do que é posterior. O outro plano é o plano transversal. Ele vai ser responsável por fazer um corte, né? Ou seja, fazer uma secção que vai separar o que é superior do que é inferior, ou o que é cranial do que é caudal. Então, importante essas palavras porque existem muitas nomenclaturas, mas a base é essa aqui: plano sagital, direita e esquerda, plano coronal, anterior e posterior, plano transverso, superior e inferior. Com isso, podemos introduzir eixos anatômicos. Eixos anatômicos vão ser linhas imaginárias que vão fazer parte dos planos anatômicos para que venhamos a compreender os movimentos. Então, os eixos, eles vão ser essas linhas imaginárias que vão atravessar os planos de maneira perpendicular para possibilitar os movimentos do corpo. Mas antes de tudo, o que são linhas perpendiculares? O que são essas retas? Bom, a matemática nos explica que retas perpendiculares são linhas que vão se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que nós tivermos linhas ou retas, né, formando esse ângulo reto, ou seja, esse ângulo de 90 graus, nós vamos ter uma linha perpendicular, ou seja, uma reta perpendicular. E esse é o conceito do qual eixo se baseia. Uma coisa importante é que, como nós falamos, para cada plano nós temos um eixo. Então, se nós temos 3 planos, nós vamos ter também 3 eixos. E quais são esses eixos? É o eixo lateral
o antero-posterior e o crânio caudal. Começando pelo eixo látero-lateral, é importante a gente salientar aqui. Se você compreende bem o significado daquela palavra, o título ao qual ela remete, você já consegue entender com qual plano ela está relacionado. Lembra que o eixo ele vai ser sempre perpendicular a um plano, então esse eixo látero-lateral, que passa de uma lateral para outra, ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ele vai ser perpendicular a qual plano? Isso mesmo, ao plano sagital. Porque se eu tenho o plano sagital e eu tenho meu eixo passando de maneira látero-lateral, esse é o conjunto perfeito, certo? Porque eu fiz um ângulo de 90 graus, então eu fiz um ângulo reto. Então, eu tenho aqui o meu plano sagital separando o meu corpo em direita e esquerda, e eu vou ter o meu eixo passando de maneira látero-lateral. Olha como ele passa de um lado para o outro lado. Então, o látero-lateral vai ser relacionado com o plano sagital, como está aí na imagem. O outro eixo que nós vamos ter é o antero-posterior, ou seja, ele vai passar do anterior, ou seja, da face anterior para a face posterior. Então, qual é o plano que ele vai se relacionar? Isso mesmo, o plano frontal ou coronal, porque o eixo vai passar da região anterior para a região posterior. Então, olha como ele faz essa passagem, anterior para a região posterior. Então, o plano que vai se relacionar com o eixo antero-posterior é o plano coronal ou plano frontal. E por último, o eixo crânio-caudal. Olha só a palavra crânio-caudal. Toda vez que a gente fala de caudal, nós estamos falando das extremidades mais inferiores. E quando nós falamos crânio, nós estamos falando das regiões mais superiores, relacionadas ao nosso crânio. Então, quando a gente fala do eixo crânio-caudal, ele vai passar dessa forma, do crânio até a minha cauda. Ou seja, como se ele fizesse realmente, uma perfuração interna pegando do meu crânio ao meu pé. Então, esse eixo ele vai ser perpendicular a qual plano? Isso mesmo, ao plano transverso, porque eu tenho o plano transverso aqui, separando a superfície superior da inferior. E aí vem o eixo, crânio-caudal fazendo essa passagem, Então ele passa pelo plano transverso, separando, Ou seja, o que é superior do inferior. Então é crânio-caudal. Então, mais uma vez, a importância de entender bem as palavras para relacionar com os planos. Então, o eixo crânio-caudal vai ser o eixo que vai separar ali, que vai fazer a passagem no plano transversal. E esse aí é o momento do print, Para quem acompanha os vídeos aqui, sabe que eu sempre deixo um slide bizu para te salvar na prova. Então, tire o seu print e se postar, me marque nas redes sociais, deixei o meu arroba aí em cima para que eu possa estar repostando. E nessa imagem a gente tem todos os 3 planos relacionados com os seus eixos, certo? Fazendo toda essa passagem. Lembra que plano é aquela linha imaginária, Vai ser aquela secção imaginária, enquanto o eixo vai ser a reta imaginária, que vai formar um ângulo de 90 graus. Lembra que a gente sempre tem que ter o ângulo de 90 graus. E assim finalizamos mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado e, se você gostou, aproveite para se inscrever. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui para que você possa me acompanhar e comente se você gostou. Não esquece também de ativar os sininhos para que você possa receber as novidades aqui do canal. E bom, muito obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo, Fiz a Friend!